Bom dia, igreja. Osnir, faz uma gentileza. Coloca o antepenúltimo slide do IB, aquele que o pastor acabou de falar sobre liderança. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre parte daquilo. Não combinei nada com os pastores, mas eu acredito que aquilo vem bem a calhar com algumas características que nós vamos conversar hoje. Afinal de contas, durante esses últimos 15 dias, quando eu soube que eu voltaria a pregar, eu comecei a perguntar, né? O que é que a tua igreja, Senhor, precisa ouvir? Coloca em mim as suas palavras, aquilo que tu queres, né? Para que eu possa transmitir. E como eu aprendi no IB, que você precisa perguntar para Deus e precisa buscar respostas na Bíblia, porque Deus fala conosco através da sua palavra, foi por isso que Ele deixou isso por escrito. Eu comecei a prestar atenção em alguns detalhes, e alguns deles, bem sutis, eu acabei anotando aqui rapidamente, só para a gente poder ter uma ideia, né? O que tu queres que eu fale, né, para a tua igreja? O que a tua igreja precisa ouvir? E aí, voltando um pouquinho, eu regredi desde a última pregação que eu tive aqui na frente, onde eu falei sobre posicionamento, que é uma característica do cristão, uma característica que o cristão precisa ter, ele precisa se posicionar. Na sequência, o pastor Júnior, ele falou sobre um plano melhor, e depois, na sequência, ele falou sobre liderança para um novo tempo. E daí em diante, o Guerra, ele comentou recentemente sobre circunstâncias. O pastor Cícero falou sobre intimidade com Deus. E aí a gente começa a entender o que Deus quer trazer para nós. Ele primeiro quer que tenhamos naturalmente um posicionamento, Ele quer que tenhamos intimidade com Ele, Ele quer que saibamos que há circunstâncias a serem passadas durante todo esse período. Então eu falei, Deus, então é isso que Tu queres, né? E aí eu agradeci e caiu como uma luva um texto que nós vamos abordar aqui, de um personagem que para mim foi um herói da Bíblia, que ele nos ensina muito em relação à sua posição de fé. Nós vamos falar aqui de um cara que ele foi provado durante muito tempo, e em todo momento ele não saiu da sua posição de fé, mas ele colocou a sua fé, a sua obediência a Deus acima de qualquer coisa, e ele fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Nós vamos falar aqui de um homem que para mim se tornou um exemplo muito importante. Então eu vou pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias em Josué 1. A história desse homem, ela é tão importante porque ela define para nós a maneira como nós temos que agir em relação à sua palavra. Josué foi um homem que ele foi testado por Deus, e em vários momentos ele poderia ter fraquejado. E aqui nós estamos falando de um homem que teve força e coragem, não por sua opção inicial, mas talvez porque isso inclusive foi algo que Deus exigiu na sua vida. Josué, eu quero que você seja forte, eu quero que você seja corajoso, porque haverão de acontecer coisas para que o meu desejo seja cumprido na vida do povo de Israel. Mas antes de ler, eu gostaria de orar mais uma vez. Santo Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa ocasião, por essa oportunidade, Senhor, de trazer a sua palavra para a tua igreja, Deus. Então, faça de mim um instrumento nas suas mãos, e que, Senhor, tudo que sair, que se for proferido da minha boca, seja por intermédio da sua intenção. Que a sua vontade seja cumprida, Senhor, e não a minha. Que eu seja levado, Senhor, a um nível em que somente a tua igreja ouça a tua palavra, e não ao homem. Faça de mim, então, um vaso, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus.
Irmãos, nós sabemos que muitos de vocês conhecem a história de Josué. Sabemos então sobre essa questão relacionada à força e à coragem que Deus ensina para Josué no primeiro momento. Mas antes até de ler o capítulo da Bíblia, eu gostaria de que vocês se colocassem no lugar dele. Enquanto eu estiver lendo aqui, coloque a sua pessoa, a sua figura no lugar de Josué. O que eu faria no lugar de Josué? Traga isso para o seu dia, traga isso para as suas dificuldades, para aquilo que você tem passado, e você se coloque no lugar e fala, nessa situação, como eu deveria reagir? Porque Deus chamou a Josué e ele colocou a seguinte informação, palavra do Senhor a Josué: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, e agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, em todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá desde o deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra de Hititas e até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você, e nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Nós vamos continuar lendo, mas eu queria fazer uma pequena pausa nesse primeiro trecho. E a gente precisa observar com muitos detalhes aqui, principalmente o primeiro e o segundo versículo, aonde Deus ele se referiu da seguinte maneira: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Josué, naquele momento que estava sendo chamado por Deus, ele tinha uma posição de servo, mas ele era servo de quem? Ele era servo de Moisés. Ele seguiu Moisés. Moisés foi um grande exemplo na sua vida. Moisés realizou milagres, libertou o povo do Egito. Moisés abriu o mar, então ele tinha muitos exemplos a que seguir. E ele era um seguidor, era servo de Moisés. No entanto, Deus deixa isso muito claro para ele, que ele era servo de Moisés. E aí agora Deus chama ele a essa responsabilidade de não substituir Moisés, mas de dar continuidade ao seu desejo, ao desejo de Deus, porque afinal de contas, Moisés era servo de Deus, servo direto de Deus. E quando Deus chama Josué, ele chega para Josué e fala, olha, o meu servo Moisés está morto. E agora cabe a você, nota, ele não chamou nesse primeiro momento Josué de servo. Ele só deu a responsabilidade. Cabe a você agora seguir com as minhas ordens daqui para frente. Em resumo, no versículo 2 nós vamos observar: meu servo Moisés está morto, e agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Ou seja, nesse primeiro momento, o que importa aqui é o propósito de Deus. Deus tinha um propósito independente. O momento de Moisés já havia passado. Moisés ele cumpriu aquilo que foi de acordo com o desígnio de Deus para ele, até o momento, a era em que foi dada a ele. A partir dali, o que ficou foi o desejo de Deus e a promessa que ele tinha feito ao povo de Israel. E cabia então a Josué dar continuidade, e como o propósito é de Deus e não do homem, ele trouxe Josué e falou: dê continuidade ao meu trabalho, porque o meu servo está morto. Então, a partir daqui, Josué, provavelmente ele sentiu um peso da responsabilidade muito grande sobre a sua vida, porque afinal de contas, como é você conduzir? Josué ele estava acostumado a ser servo, ele estava acostumado a cumprir ordens. Ele foi um dos espiões, inclusive, que voltou quando Moisés mandou até a terra prometida espionar e averiguar e verificar se estava tudo em ordem, se eles já podiam
invadir. E ele voltou e foi um dos poucos. Primeiro, 2 homens voltaram, ele foi um deles que falou: não, é positivo, Deus está conosco, podemos adentrar na terra que foi separada para nós, na terra prometida. Então ele estava acostumado a ser servo, a servir às necessidades, às ordens que ele recebia de Moisés. Até então, ele não era um líder. E nós podemos observar lá no slide que o IB, ele trabalha muito essa questão de liderança. Então, Josué, ele começa a ser preparado agora como um líder. E como uma responsabilidade grande dessa, de assumir o povo de Israel e dar continuidade àquilo que o seu mestre havia feito. Cara, eu fico imaginando, né, pastor, o tamanho da responsabilidade que deve ser. Você pegar todo um povo que veio já dos costumes anteriores a respeito de Moisés, o homem que foi, o ícone que foi daquela época, e agora você ter que assumir essa situação e ter que dar essa continuidade. Foi então que Deus, ele colocou aqui no versículo 6, ele fez uma observação, porque provavelmente ele também percebeu isso de Josué. Ele chegou para Josué e falou: Josué, seja forte e corajoso. Você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso e tenha cuidado. Em muitas Bíblias, a minha está assim, inclusive esse é um texto que é até grifado, porque provavelmente Deus percebeu em Josué o homem, a fraqueza, o temor que Josué provavelmente sentiu no momento de assumir essa responsabilidade. Então Deus o conforta: Josué, seja forte e corajoso. Irmãos, trazendo para os dias de hoje, essa questão de força e de coragem é algo que tem que ser imprescindível, porque só podemos ser servos de Deus se tivermos essa característica. Nota, eu disse servos. Até então, Josué, Deus não havia chamado ele de servo até esse momento. E essa foi uma característica imposta por Deus para que ele pudesse alcançar a patente de servo. Sim, ser servo de Deus é uma patente, porque então somos somente crentes. Se cremos em Deus, somos crentes. Mas será que somos servos efetivamente? Será que temos essa patente de Deus olhar para nós e falar: você é meu servo? Será que estamos no sentido de servidão, de acordo com o que é de fato a vontade de Deus para as nossas vidas? Deus, ele é muito seletivo nas suas palavras. E observa que então, até esse momento, ele não chamou Josué de servo. E a partir daqui, olha só o que aconteceu. Aqui no versículo 6, não deixe de falar da palavra deste livro e da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Se não se aprove, nem se desanime, pois o Senhor Deus está com você e por onde quer que andar. Nesse momento, Deus disse para ele: olha, cara, não sou eu que estou te falando, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. A partir desse momento, então, eu entendo que Josué, ele passou a ser considerado por Deus como servo. Premissa: força e coragem. Nós estamos falando aqui, irmãos, de posicionamento mais uma vez. Nós estamos falando de uma posição de liderança espiritual. E para que possamos ser líderes espirituais, temos que ter força e temos que ter coragem. Eu penso que força e coragem é algo que naturalmente nós temos que ter nos nossos dias. Afinal de contas, todo pai de família que sai da sua casa logo cedo para poder batalhar, para conquistar o alimento, para trazer um conforto, por menor que seja para a sua família, ele tem que ser forte, ele tem que ser corajoso. Naturalmente,
aquele funcionário que está prestes a receber uma promoção no seu trabalho, de assumir um cargo de responsabilidade muito maior, ele precisa ser forte, ele precisa ser corajoso para poder conquistar. Aquela pessoa que está passando por alguma dificuldade, que tem problemas financeiros, problema no seu lar, problema no seu casamento, se essa pessoa não tiver força e ela não tiver coragem para enfrentar essas dificuldades, não adianta. Não adianta você só ter força, você só ter coragem. Eu penso que é uma palavra que é em conjunto e elas precisam andar juntos. Essa foi a premissa que Deus colocou na vida de Josué para que ele pudesse ser considerado então o seu servo. E outra observação que Deus faz aqui é para que ele medite na palavra de dia e de noite. Porque, irmãos, sem estudarmos a palavra de Cristo, sem nos dedicarmos, como é que vamos entender que Ele de fato está falando conosco? Como que vamos cumprir aquela ordem que Ele tem para nós, ou entender qual é a sua intenção, se nós não estamos sintonizados com Ele através da palavra e oração? São essas as características, então, que eu quero colocar num primeiro momento aqui como destaque. E só então, a partir daí, com a força e com a coragem que foi aplicada na vida de Josué, foi que ele conseguiu alcançar a sua primeira vitória. Eu quero destacar aqui um ponto muito importante em relação a isso. Ela está justamente aqui no versículo do capítulo 3, né? No versículo 7. Então vamos pedir aí para que os irmãos vá até o capítulo 3. E aqui no versículo 7. Por quê? Se colocando na posição de Josué, ele tendo as características de servo agora, ele precisava pegar todo o povo de Israel e se deslocar. Ele precisava então atravessar o Rio Jordão. Ele já era forte, ele já tinha coragem, ele já tinha entendido a necessidade ou a característica que ele precisava ter para ser considerado servo de Cristo, e Deus já havia dito para ele que estava com ele. Bom, todas as características ali para que ele tivesse a patente necessária e pudesse conduzir o povo, já estava ali iminente. Só que ele tinha um povo para conduzir, e muitas vezes não depende só de mim, não depende só de você, mas depende também do que as pessoas pensam sobre você. Você ter uma vida de retidão com Deus, você estar sintonizado no que Ele quer para a sua vida, de forma muito particular, é entre você e Deus, ok. Mas o que as pessoas estão enxergando na sua vida? Nós precisamos entender que na situação de Josué não é muito diferente da nossa hoje. Somos cristãos. Nós temos responsabilidades. Nós temos que cumprir responsabilidades espirituais e ser exemplo para a vida de outras pessoas. Afinal de contas, a minha esposa, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos parentes, vizinhos, amigos, todos eles estão de olho na nossa vida, no sentido de que qual é o exemplo de cristão, o exemplo de servo que eu estou dando. É muito importante ressaltar isso, porque isso eu posso até levar para um âmbito um pouco maior. Qual é o exemplo que a igreja ela está dando para os nossos vizinhos, para as pessoas que estão ali na internet, entendendo qual é o fluxo da palavra que está acontecendo, se Deus está conosco ou não, se aquilo que professamos, aquilo que falamos é de acordo com a vontade dEle. Então, irmãos, pensem isso na vida de vocês e reflitam se de fato, apesar de todas as características que são necessárias, e já entendemos isso, se nós estamos levando uma vida de retidão suficiente para que alcancemos o nosso cotidiano, o nosso par, o nosso amigo, o nosso vizinho. Temos que dar testemunho. Então aqui, irmãos, no capítulo 3, no versículo 7 e 8, Deus ele prova para Josué que ele estava numa situação em que ele tinha acabado de receber uma responsabilidade, ele tinha que conduzir o povo, ele tinha que atravessar o Jordão, e o povo já estava acostumado com a liderança de Moisés.
Como é que esse povo, de fato, estava enxergando como seria a liderança de Josué? E Deus, para poder deixar Josué um pouco mais tranquilo, ele diz o seguinte: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. A tarefa que Josué tinha, então, a partir desse momento, era fazer com que o povo todo atravessasse o rio Jordão, mas não era fácil essa travessia. Se vocês continuarem lendo, eu não vou ler todo o capítulo, porque nós ficaríamos aqui algumas horas e essa não é a intenção. Leiam depois o segundo capítulo, o terceiro e aí por diante de Josué. Isso é importante para o aprendizado. Josué estava no momento que ele precisava atravessar o rio, e Deus chegou para ele e falou: eu estou contigo mais uma vez, eu vou te engrandecer perante os homens, para que eles saibam que eu estou contigo. Faça o seguinte: pegue a arca, os sacerdotes, e leve até a margem do rio. Dando continuidade na história, Deus deu a ordem na sua continuidade, que era de colocar a arca lá no meio do rio. O rio ele parou, ele represou, a terra ficou seca e todo o povo atravessou. E aí essa diria que foi a sua primeira vitória. Historicamente falando, a sua primeira vitória, porque Josué cumpriu literalmente o que Deus havia solicitado. E a partir daí o povo começou a respeitar Josué, assim como respeitava Moisés. Um pouco mais à frente, Josué, ele continuou a sua luta, ele continuou a sua batalha. Ele teve por característica ser um guerreiro na mão de Deus. Josué era um homem de guerra, era um homem que ele ia à frente da batalha, e ele era um excelente, um exímio comandante. E tudo isso foi feito com base na sua característica de obediência a Deus. Josué, ele cumpria tudo. Vamos então pular agora para o capítulo 6. E a partir do versículo 15, nós vamos observar um detalhe muito importante. Todo mundo aqui conhece a história de Jericó, a batalha de Jericó. Essa foi considerada a segunda vitória de Josué. Eu destaquei aqui o versículo 15 e o versículo 16 apenas, até o 17, mas depois eu peço que os irmãos leiam em casa, porque é maravilhoso. Então, no 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhe entregou a cidade com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Essa foi a batalha de Jericó, e os irmãos conhecem bem a passagem. Então Josué cumpriu fielmente aquilo que Deus havia ordenado, para que ele pudesse mais uma vez ser vitorioso. Josué vinha então de uma crescente espiritual muito grande, porque dentro da sua obediência a ele, Josué era o invencível, simples assim. E muitas vezes nas nossas vidas, nós pensamos da mesma maneira. Por muitas vezes, com vitórias consecutivas que temos, seja na nossa vida secular, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida matrimonial, com vitórias, regozijo, tudo acontecendo, tudo indo muito bem, fica fácil obedecer a Deus dessa forma. Fica muito simples, porque Deus, afinal de contas, Ele me abençoa, Ele me dá tudo que eu quero, tudo que eu tenho, é fácil colocar a mão. Mas, irmãos,
Uma coisa muito importante que eu queria colocar aqui é que toda a luta, toda a batalha, ela precisa estar totalmente concentrada nos seus objetivos. No caso de Josué, e falando de um ponto de vista espiritual, no objetivo do que Deus tinha para a vida dele. E não é porque eu recebi uma vitória, não é porque eu ganhei uma luta, é que eu devo simplesmente baixar a guarda. A minha força espiritual, ela está vivificada em Deus. Eu preciso andar com Ele em todos os momentos da minha vida. E não é porque eu me dei bem em algum momento, em alguma situação da minha vida, na minha história, é que eu devo então achar que aquilo foi por força humana. Não. Josué, ele precisava aprender a estar na dependência 100% de Deus. E não se acostumar somente com as vitórias, mas saber que também as lutas elas vêm. E muitas vezes podemos enfrentar o amargor da derrota. Isso pode acontecer. Se nós trazermos isso então para os nossos dias, quem é aqui que já não passou uma fase excelente, uma fase boa na sua vida? Mas nós sabemos na prática, com tudo isso que tem acontecido, com pandemia, um monte de situações que são desagradáveis, né? Que nós temos muito mais derrotas na nossa vida do que vitórias. A questão é, irmãos, não é a vitória ou a derrota, mas qual é a nossa postura, qual é o nosso objetivo mediante a essas duas situações. Como devemos agir nessas situações quando enfrentamos uma situação de conflito? Sabe, nossa vida pessoal, os nossos filhos estão o tempo inteiro sendo bombardeados por tudo. Há uma batalha espiritual muito grande para atingir a família. E qual é a nossa postura mediante a isso? Nós vamos observar um pouco mais na frente, aqui então, lendo no capítulo 7, no versículo de 1 a 13, o que aconteceu. O nome do capítulo que tenho aqui é o pecado de Acã e as suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis, ou seja, nós estávamos vindo com uma sequência de vitórias, tínhamos tudo de Deus, Deus facilitava os nossos caminhos, e de repente, os israelitas foram infiéis. Quem de nós, em algum momento, não fomos pegos em momento de fraqueza? O tempo inteiro, espiritualmente, estamos sendo bombardeados. Se nós baixarmos a guarda, pode acontecer exatamente o que está explícito aqui. E na sequência, em relação às coisas consagradas, Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E sucedeu que Josué enviou 2 homens, agora a explicação do que aconteceu, tá? De Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven. Bom, só para contextualizar, Ai era uma cidadela, uma cidade muito pequena, com contingente de guerreiros muito baixo. Josué já vinha de 2 grandes vitórias. Uma delas foi a batalha contra Jericó, em que de forma inteligente ele conseguiu conquistar Jericó, através da estratégia que Deus deu para ele. Deus falou exatamente como ele tinha que cumprir. E era uma guerra difícil. E aí, na sequência, em Ai, como era uma cidade muito pequena e como era padrão, Josué mandou alguns espiões para Ai, para que esses espiões fossem averiguar qual era a estrutura de Ai. E esses espiões, eles voltaram com a seguinte informação: Senhor, o contingente lá é pequeno. Cara, não precisa mandar todo o corpo do exército. Manda só uns 2 ou 3 mil homens, deixa a galera descansando, eles merecem, nós acabamos de vencer uma guerra grande, e a gente consegue, com esse contingente, consegue tomar Ai, porque eles são muito fraquinhos. Resumindo, é isso. Quando voltaram, no caso os espias, disseram: não é preciso que todos avancem a Ai.
enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram para a fuga. Chegaram a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim. Os feriram na descida. Diante disto, o povo desanimou completamente. Olha que situação. Era uma batalha fácil, uma batalha vencida. Josué, ele provavelmente, a respeito do aconselhamento que ele havia recebido, ele mandou um contingente muito menor, acreditando que ele estava até fazendo bem para todo o seu contingente, deixando os soldados descansarem. Ele baixou a guarda e foi enfrentar Ai. Então, o povo de Ai colocou o exército de Josué para correr, matou cerca de 35 homens e humilhou o exército de Josué. Numa situação como essa, irmãos, para que os irmãos entendam a gravidade disto, Josué, ele era temido, o povo de Israel era temido desde a época de Moisés. Todos os povos temiam pelo fato e as histórias que eles ouviam a respeito de Moisés e na sequência de Josué. Então, até mesmo quando eles sabiam que Josué estava chegando, eles já baixavam a guarda, fugiam, temiam. Por quê? Afinal de contas, Josué era um conquistador. E numa situação como essa, em que ele baixou a guarda, mandou um contingente muito pequeno, e esse contingente foi humilhado, essa notícia poderia ter corrido. E da mesma forma como ele tinha uma fama de conquistador, ele poderia obter ali uma fama de fraco, de uma pessoa não cautelosa, não estratégica. E dessa maneira, o exército dele poderia ser moralmente, inicialmente dizimado. Tanto é que o seu povo desanimou aqui, está escrito na Bíblia. Dando sequência, então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostou-se com o seu rosto em terra e diante da arca do Senhor, cobrindo-se de terra dos pés à cabeça, e ali permaneceu até a tarde. E disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizestes o teu povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir? Antes de nos contentássemos com continuar do outro lado. Ou seja, o que ele quis dizer assim: Senhor, por que nós atravessamos o Jordão para ser humilhados dessa forma? Cara, estava tudo bem ali, nós estávamos bem assentados onde o povo estava. Então, tu mandastes nós atravessarmos o Jordão apenas para ser humilhado? Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado pelos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes da terra saberão, nos cercarão e nos eliminarão eliminarão o nosso nome da terra, que fará então pelo seu grande nome. Ou seja, Josué numa situação de uma postura em que ele colocava a responsabilidade agora em Deus. Olha só, nós cumprimos a sua vontade, atravessamos o Jordão, fomos humilhados e o seu nome será humilhado também, porque nos conduziste para a perdição. Na sequência, o Senhor disse a Josué: Levanta, porque você está prostrado aí. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem dele porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se vocês não destruírem
no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se pela manhã. Pois assim diz o Senhor, diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Ou seja, aqui Deus revela a Josué o real motivo pelo qual ele havia baixado a guarda. Muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada aqui, no nosso tempo contemporâneo, nós deixamos nos envolver por muitas outras coisas que são consagradas à perdição. E dessa forma nós não enxergamos, porque afinal de contas o pecado ele está intrínseco em nós. E nós muitas vezes não entendemos o porquê daquela derrota. Lembra que eu comentei? Josué ele vinha numa sequência de vitórias. Ele vinha numa sequência em que estava tudo bem. E de repente, ele baixou a guarda, o pecado entrou por intermédio de Acã. E com base nesse pecado, eles foram derrotados, porque esta é a consequência do pecado. Isso é semelhante? Nós entendemos que passamos por isso em algumas vezes, em alguns momentos das nossas vidas. Se baixarmos a guarda, o pecado ele entra mesmo. E ele não vê, ele não tem acepção de pessoas. Ele não vê se você é negro, branco, índio, mulato, japonês. Ele não vê a sua idade, se você é maior, se você é menor. O que ele está é à espreita para que ele possa entrar. E quando o pecado entra, irmãos, ele faz um estrago tão grande. E infelizmente muitas vezes nós não conseguimos entender ou reconhecer o motivo desse pecado. E Deus mostra aqui para Josué exatamente isso. Ele fala, cara, se vocês perderam essa batalha, não foi por responsabilidade ou culpa minha. Na verdade, a culpa foi de vocês. E observa como Deus ele reage e como ele fala, porque os israelitas pecaram. Ou seja, Acã, ele se apossou de alguns pertences, porque nessa época eles guerreavam, mas Deus mandava destruir tudo que era dedicado, ofertado à destruição. Então Deus destruía, Deus limpava, Deus purificava todo o local. E Acã, ele acabou pecando porque ele viu alguns pertences de valor e se apossou desses pertences. E isso ele pecou. Só que o fato dele ter pecado, Deus se refere a Josué como um pecado do povo. Entenda, irmãos, a nossa responsabilidade neste local. Entenda que a igreja espiritual, ela é um corpo. E se um irmão peca, a igreja toda sofre. A igreja padece por causa do pecado de um único homem. Deus ele se refere exatamente dessa forma aqui. Israel pecou. Ele não disse necessariamente que foi Acã pecou. Ele falou Israel. Porque é o nível do peso da responsabilidade de não cumprir exatamente aquilo que Deus havia colocado. Então, irmãos, temos que entender o nosso propósito, aceitar as nossas responsabilidades espirituais, termos força e coragem para poder ir para a batalha, conquistar as nossas vitórias, e não podemos baixar a guarda em momento nenhum, para que não pequemos. E na sequência nós vamos observar aqui que Deus ele dá uma ordem para Josué, para que ele purifique, localize exatamente o problema, remova o problema e purifiquem os homens, os guerreiros. E no dia seguinte, pela manhã, os guerreiros deveriam estar purificados, porque o propósito de Deus continua, irmãos. Deus não muda os seus propósitos por conta de um ou de uma outra pessoa que não cumpriu. O propósito de Deus permanece. Não foi porque Moisés morreu que o propósito de Deus parou. Não foi porque Acã pecou que fez com que os israelitas perdessem a batalha de Ai que Deus mudou o seu propósito. O propósito de Deus, que era de dar as terras para o povo de Israel, permanece e deveria ser cumprido.
Então Deus fala, olha só, localiza o problema, remova o problema de vocês, purifique o povo novamente e se prepare para a batalha. E mais à frente, nós vimos que Josué reuniu as tribos de Israel, depois vocês dão continuidade na leitura, reuniu as tribos de Israel e foi por eliminação, conforme Deus havia ensinado para que ele fizesse. E ele chegou até Acã. E Acã era um dos seus guerreiros da tribo de... Me ajuda aí, pastor. Da tribo de Judá. Ele chegou e falou, de fato eu pequei contra Deus. Eu encontrei uma veste com ouro e era algo que tinha um pertence, um valor. E os detalhes vocês podem ler depois na Bíblia, para que eu não demore tanto. Ele falou, eu me apossei daquilo, então eu pequei. E nós vamos ver que o fim de Acã e de toda a sua família não foi muito bom. Eles morreram queimados para poder purificar todo Israel. Essa é a consequência do pecado, irmãos. Nós devemos levar isso muito a sério quando nós decidimos ser servos de Deus. Deus, Ele leva a nossa servidão de uma forma muito séria. Então, quando você se propõe a ser servo de Deus, você precisa estar disposto a pagar o preço. E na sequência nós vamos visualizar aqui que Josué reuniu novamente o exército. E o que nós devemos fazer nesse caso? Quando encontramos um pecado na nossa vida, algo que impeça a nossa comunicação com Deus. Exatamente como Josué fez, como Deus ordenou que ele fizesse. Devemos eliminar essas coisas das nossas vidas. E na sequência, ter força, aí vem o sentido da força agora, para levantarmos a cabeça e irmos com força máxima naquilo que Deus tem como propósito para nossas vidas. Foi assim que Josué fez. Então aqui os irmãos vão continuar vendo, eu não vou ler. A partir do capítulo 8, vocês vão observar que Josué, dessa vez, reuniu 30.000 homens. Nota, na primeira leva, ele havia reunido quantos homens? 3.000 homens. E agora ele reuniu 30.000 homens. Ou seja, ele foi com força máxima contra aquele povo de Ai e ele conseguiu conquistar a vitória. E aí na sequência, irmãos, eu até anotei como curiosidade aqui, na sequência nós vamos observar que Josué ele não parou só nessas vitórias, né? Só para vocês entenderem, ele participou de 31 batalhas ao longo da sua vida. Então Josué ele foi um guerreiro, um homem que estava em contrição com Deus, debaixo da vontade e da obediência de Deus, e ele conseguiu conquistar todas essas vitórias. Uma coisa que eu queria que vocês tivessem em mente é que nunca desistam. Não é porque nós tivemos uma derrota ou caímos em um erro, é que devemos desistir. Deus ele está ali o tempo inteiro do nosso lado, nos orientando, muitas vezes fazendo com que nós nos purifiquemos daquilo, e muitas vezes essa purificação ela é doída, porque significa abrir mão de muitas coisas que gostamos muitas vezes, abrir mão dos nossos costumes, abrir mão dos nossos vícios, abrir mão das nossas características terrenas, para que tenhamos uma vida em contrição com Deus. É isso que Deus exige de nós. E muitas vezes, naquela dificuldade, nós pensamos em desistir. E não é isso que Deus quer. Deus quer que estejamos o tempo inteiro sintonizados na sua vontade. E que nunca desistamos daquilo que Ele tem para nós, né? Tenha força e tenha coragem para cumprir o propósito de Deus. Porque somente assim Ele vai nos dar a vitória. Que essa palavra hoje pela manhã, ela tenha sido uma palavra de incentivo a você e de reflexão e aprendizado sobre a vida aqui de Josué. Tudo aquilo que ele passou não é nada muito diferente daquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Tudo isso que Josué passou, simplesmente foi por um propósito, por um motivo, que é cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Que possamos, então, entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Saber entender
o que Ele ordena para nós, ter condições de sermos chamados seus servos. Eu comentei no início que ser servo é uma patente. Deus, Ele sabe que nós somos crentes, que cremos nele, mas isso até o diabo crê, né? A questão é, somos servos de Deus? Podemos ser considerados por Ele como servos dele? Temos as características, temos força, temos coragem, temos todas as condições de estarmos de acordo com a vontade dele? Então cabe aqui essa reflexão para que possamos empregar isso todos os dias nas nossas vidas. Eu não sei se o louvor vai cantar mais uma música ainda. Vai? Eu queria que vocês prestassem muita atenção na letra desse louvor agora, porque ele tem tudo a ver com aquilo que eu disse aqui, com aquilo que Deus preparou para nós essa manhã. Então, irmãos, eu peço que estejam em espírito de oração e observem principalmente a letra dessa música e a responsabilidade que ela traz para o nosso dia a dia, e que Deus nos abençoe.